último episódio. Após alguns minutos, o robô volta pairando pelo ar e diz: Infernos. Não há nenhum residente neste lugar. Vejorgio responde: Como você não soube do que aconteceu? E o robô responde: Eu fui designado para patrulhar o estoque e desde então não houve mudança de ordens. De qualquer maneira, se não há mais supervisora para receber ordens, a figura que mais atende os meus parâmetros é o possível general. It's all over, but the cry, and nobody's crying but me. Vejorge continuou conversando com o robô e no final, como um excêntrico que eram os Mr. Gutses e os Mr. Handys. Com a natureza dos demais ali, ele acreditou que os homens ali se tratavam de uma continuação da cadeia de hierarquia militar pré-guerra. O general fala: Esse lugar servirá como posto de controle e habitação. É imprescindível que não haja nenhum tipo de criatura vivendo aqui decorrente dos 200 anos. O robô fala: Pelo visto, alguém deve fazer o trabalho dos soldados incompetentes. E estando próximo da porta, ele apenas sai e começa a pairar pelos corredores. Os soldados começam a se perguntar como isso aconteceu tão facilmente, e outros concordam que é justamente por o general estar pessoalmente com eles. Acho que de fato ele é programado para seguir a próxima figura de autoridade em caso de ausência da original. No caso, tem um a mais por estar na Vault. Como foi projetado para priorizar a segurança da Vault e, com a morte da supervisora, ele viu o general como a próxima autoridade mais alta. Além disso, o Sr. Gutsy pode ter reconhecido a liderança do general e as suas presenças, considerou muito melhor abandonar os parâmetros de sua rotina de subordinação a ordens da Vault Tech para seguir suas ordens. Um dos soldados confuso diz: Parâmetros? E o general pede para todos continuarem focados, continuando procurando materiais, e encontram nas várias prateleiras caixotes e caixas de papelão. Ao passar pelas prateleiras, estavam estampadas escrito: havia uma variedade de alimentos enlatados e conservados, como frutas, legumes, carnes e grãos, suficientes para abastecer os moradores e os das base. Havia, claro, equipamentos e suprimentos médicos, kits de primeiros socorros, remédios contra doenças da pré-guerra e instrumentos cirúrgicos. Armas e munições padrões dos guardas da Vault, desde pistolas e rifles até armas de combate físico. É claro que reparos seriam inevitáveis. Então, há também equipamentos e materiais industriais, como máquinas de solda, ferramentas para fixação, de corte, matéria-prima como metais e areia, pedra, madeira, etc., bombas hidráulicas, canos e tudo necessário para manter os sistemas do cofre e mantê-lo funcionando sem problemas. Nas caixas de papelão, roupas e roupas de cama, incluindo uniformes de trabalho, trajes civis e cobertores para os moradores e seguranças. Suprimentos de limpeza, como sabão, detergentes, vassouras e outras coisas para manter um ambiente higiênico dentro do cofre. Não apenas no salão principal se encontravam equipamentos recreativos, mas também ali com jogos de tabuleiro, baralho, instrumentos musicais e livros para proporcionar entretenimento e lazer aos moradores. Suprimentos de emergência, como extintores de incêndio, lanternas e trajes de radiação, para lidar com eventos inesperados e emergências dentro da Vault e mais. Os soldados ficam boquiabertos com tantas coisas e começam a conversar entre si. Inacreditável o que estou vendo aqui. Este depósito está cheio de suprimentos. Poderíamos abastecer toda a nossa base com o que encontramos aqui. Eu sei. Eu diria que... Olhe para todas essas caixas, deve haver centenas delas. E o melhor é que uma vez que fortalecer esse lugar, é só uma questão de tempo. Santo Deus! Tem tantas caixas e, pelo que parece, muitas armas também. Força em números em velocidade total. Não teremos que nos preocupar em suprimentos por muito tempo. Concordo, Mateus. Este depósito é um tesouro de suprimentos. Precisamos imediatamente de mais soldados. General,
O que deveríamos levar para a base conosco para o pessoal? Eu ouvi que o departamento de tecnologia enfrenta alguns problemas por falta de ferramentas. O general olha para o soldado e diz: Precisamente isto. Deixaremos toda a questão de água e comida aqui no abrigo. O plano não é levar suprimentos daqui para lá. Entendido, general. Faremos questão de levar apenas o necessário. Depois de explorarem, eles terminam de procurar por possíveis ameaças. De fato que se tivesse mais algum problema, os soldados que postumamente virão para manter o local resolveriam. O general decide deixar 5 soldados dos 12 que vinham para cuidar do local, assim como o oficial para servir de autoridade. O próprio general foi falar com o robô, fazendo o mesmo com os seus olhos metálicos ficassem focados nele. Tenho de retornar à base militar, robô. Você, como guarda deste lugar há mais tempo, será considerado temporariamente até que haja decisões e estudos posterior como Sargento Gutsi, subordinado do oficial Ramos no momento. Continue com sua patrulha, pois os novos residentes da Vault estarão vindo. Não aceito encontrar um lugar infestado quando o novo líder vier aqui gerenciar este lugar. O robô, sem falar nada, levanta o seu braço metálico e a garra se abre quando ele coloca perto do topo da sua lataria, dizendo: Positivo, senhor. Ótimo. Bom saber que você aceita ser subordinado, sargento. Vá. Vê Jorge e Carlos, seguindo o general, voltam todo o caminho até chegar ao elevador. Ao pisarem na plataforma, ambos sobem até o portão da Vault. O general coloca para abrir o portão e enquanto aquilo se abria, era visível a construção que os soldados haviam feito. Em um passo firme, ele desce a pequena inclinação que eles fizeram para ficar protegidos pelas trincheiras e encontra o cabo Francisco e os soldados. Porém, ele falaria com o coronel Lorenzo. Está feito, estaremos voltando para a base. Preciso juntar os líderes das corporações e os subordinados próximos da liderança. Quando chegar, irei falar com o Sr. Uriel diretamente. Vamos imediatamente. Algum problema lá embaixo, general? Negativo. Aliás, coronel, foi mais que um sucesso. É um marco. Você saberá na reunião. Não se preocupe. Alguma coisa a reportar durante minha ausência? Nenhuma, general. General assobia ali e chama a atenção de todos e brada. Se preparem para retornarmos para a base. E todos eles começam a ir até os cavalos que estavam presos pelas rédeas. Como alguns soldados ficaram para guardar o local, seus cavalos teriam que ser levados de volta para a base. Carlos rapidamente monta em cima do animal, e quando vê Jorge ia também, do mesmo jeito que ele veio, o general chama a atenção dele para ele voltar em um cavalo sozinho. Quando todos estavam em cima do cavalo, eles começaram a voltar rapidamente. Os soldados pegaram os suprimentos como ferramentas que ajudariam o departamento de tecnologia, e a maioria era pesada. Então eles iam em um ritmo reduzido. Finalmente, depois de algum tempo, eles chegam próximo da floresta, e ali eles sabiam que já estavam em casa. Não demorou muito para chegar até o ponto da ponte. Após alguns minutos, que era estranho tamanha demora, a ponte suspensa começa a vir em direção a eles. O portão externo se abre, e logo em seguida, o interno, fazendo-os entrarem rapidamente. Eles estavam apressados quando de repente param abruptamente. O motivo? Um tiro disparado da torre, que fez um barulho tremendo. Os soldados começam a comentar entre si. Alguém nos seguia? Com certeza é aqui dentro. Será que alguém tentou fugir? No parapeito da torre, o homem que havia disparado volta para dentro. Então todos ficam agitados e seguem os soldados da guarnição, que seguiam do centro até o local. O general e o coronel aceleram deixando todos para trás, tentando acompanhá-los até o local. V. Jorge pergunta para o resto dos soldados se isso já tinha acontecido. Isso já aconteceu antes? Digo, parece que já teve uma vez com uma mariposa. Já. Acho que foi o subtenente Franca que disparou. Vamos ver que animal eles mataram dessa vez. Eles continuam seguindo os passos e engolindo poeira dos líderes à frente, indo em direção ao campo onde ficavam aquelas pessoas capturadas dos ermos e a plantação. Ao começar a chegar perto, era visível o corpo de algum animal caído ao chão, mas não identificável, apenas sabiam que era grande. Quando o general chega perto,
Ele desmonta o cavalo agilmente com sua arma na mão e começa a rodear o animal. Quando os soldados chegam perto, Vejorge pode ver a criatura. Uma ave, e razoavelmente parecida com um quero-quero, porém a mesma era maior, e tinha as penas proporcionalmente maiores também. Vindo correndo, alguns soldados da guarnição, que guardam a divisão do centro da base e o fundo da base que era a parte dos grandes hangares e o campo, vinham averiguar e manter a área segura. Mas como o general em pessoa havia chegado ali, eles demonstram respeito e começam a falar. General, senhor, não esperávamos o senhor vir diretamente aqui. Está definitivamente morto. Nós iremos cuidar disso agora mesmo. Deve ter sido o Sr. Franca que o abateu. Silêncio um momento. Ele chega mais perto do animal. A ave vai morrer logo. Certifiquem-se de levar aos cachorros quando acontecer. Sim, senhor. Ele chega perto do cavalo e sobe rapidamente, quase que em 1 segundo, e começa a seguir em frente, lá em direção aos estábulos, fazendo irem também. Ao chegar perto, Erasmo sai pela porta principal da casa que tinha ali e espera para cumprimentar o general. O general manda os soldados guardarem os cavalos e então começa a conversar com Erasmo, estando o coronel ao seu lado. Bom lhe ver, Sr. Schmidt. Presumo que a missão tenha sido um sucesso. Digo o mesmo a ti, Erasmo. A missão nunca está concluída, mas a etapa atual foi. Como está a criação de cachorros? Será decisivo para a melhoria da defesa do perímetro se os soldados que cobrem a floresta tivessem cachorros como o da forasteira. Está tudo nos conformes, senhor. Uma cadela já está prenha, e com a comida sendo plantada de forma primorosa agora, logo em toda a base terá esses animais rondando em alerta. É o que eu espero. Ele olha para o coronel. Avise AOS Cabos para organizar os soldados e mandarem cada um reportar as informações pertinentes às corporações imediatamente. Por enquanto é só, vou já falar com o Sr. Uriel. Traga contigo o novo soldado Vejorge e mande descansar o outro. E então, ele sai rapidamente dali. Com isso, a informação rapidamente se espalha entre os soldados das diferentes corporações. Nosso domínio é imparável. Conquistamos o mundo antes do fim. Agora é questão de segundos para tudo ser nosso. Eram alguns dos discursos mais falados dentre diversos e que compartilhavam o mesmo sentimento. O general faz os soldados da guarnição chamar os outros cabeças das corporações para mais uma reunião. Vejorge, voltando a cavalo logo atrás do coronel, chega e é convidado a entrar imediatamente no prédio onde ficava Uriel. Ficando receoso, ele entra. Por enquanto, só havia ele, o coronel e o general ali. Após alguns minutos, vão-se chegando mais integrantes, começando com Canavese, Kishimiro, Uriel, etc. Após todos chegarem, ele se coloca de pé ao centro daquela sala, a qual tinha diversas mesas e cadeiras que apontavam para o centro. Senhores, serei incisivo hoje, porém preciso de total concentração. Discutiremos sobre o assunto do abrigo chamado de Vault, o qual o soldado Vejorge saiu. É lógico a importância de uma relíquia pré-guerra como o abrigo, é por isso que eu chamei-vos aqui. Torno verídico qualquer rumor que possam ter ouvido antes de chegarem até aqui. O abrigo, o qual é chamado de Vault, é nosso. Todos ali abrem os olhos bem e se sentam mais rigidamente e primeiramente fala Kishimiro. General, isso significa que em uma única vez, tal construção já é nossa? Foi o que eu afirmei, sargento. Depois Canavese diz brevemente. O dispositivo funciona perfeitamente mesmo. E ele responde. A chave para o mundo antigo sim funciona. Não apenas garantindo a conquista do local, encontramos no mesmo um armazenamento quase que intocado. Senhor Uriel, o seu plano está avançando. Considerações? Uriel, com toda a sua calma, abre a boca para falar e todos prestam atenção. Ele diz. Durante toda a minha vida, desde que eu era apenas mais um jovem como aqueles lá fora e como o moço sentado aqui, sempre apenas vi o crescimento que acontecia aqui dentro. Agora, porém, graças ao forasteiro, além de nos propiciar condições de soberania aqui, temos um ponto da pré-guerra. Nem mesmo nossos antecessores poderiam imaginar a facilidade que poderia ter para tal. Porém, não pensem vocês que a conquista depende de apenas uma batalha. Sempre quando você consegue algo,
Você precisa lidar com as consequências de tê-lo obtido. Qualquer coisa. É uma lição difícil, mas que eu aprendi muito bem. Seja uma vitória na batalha ou simplesmente adquirir um novo equipamento, uma posição elevada ou uma decisão. Há sempre um preço a ser pago. E não é apenas uma questão de custo físico do seu corpo ou material como suprimentos, mas também psicológico. Você não pode simplesmente decidir algo sem considerar as consequências de suas ações. O peso da responsabilidade que vem não é possível ser levado como um jugo de leveza entre os sábios. Você tem que estar preparado para as consequências, para as coisas que vêm como resultado. Não se trata apenas de ter força e vontade para lidar com as consequências, mas de estar atento ao impacto que suas ações terão sobre os outros e sobre si mesmo. Ser melhor entre os demais é sobre ser capaz de olhar além de si mesmo e ver o horizonte de possibilidades sobre cada passo que vocês dão. Então, quando digo sempre lide com as consequências, o que quero dizer é que você precisa estar ciente do impacto que suas ações terão e estar preparado para elas. Nosso caso agora é lidar com o fato que esse é o início de muitos anos de reclusão do mundo externo. Ao obtermos esse local, nossos problemas se multiplicam à medida que mais o usamos. Tudo deve ser considerado. Uma coisa que realmente é uma pena foi que até mesmo aqui tive o desprazer de ouvir que 2 jovens fizeram. Isso só mostra que ao não discipliná-los, colocando-os ao mundo real que existe lá fora, tornamos-os em arrogantes. Anos com conforto os tornaram em tolos. Acham que nada pode acontecer e que nada tem consequências. Por isso, como punição e exemplo aos demais, serão retirados do batalhão de exploração. As coisas que você faz trazem consequências boas ou não, seja um pequeno inconveniente ou um grande problema no qual você não consegue nem mais dormir ao colocar a cabeça sobre o travesseiro à noite. Tudo são possibilidades. Cada palavra e ações podem causar danos que mal esperamos. É importante ser capaz de enfrentar previamente as consequências de frente antes delas acontecerem e lidar com elas da melhor maneira possível antes de ocorrer. Se tudo o que fizeres tiver valor, que seja avaliado se conseguirá viver com o resultado. Ainda sobre a Vault, William, o que você acha que pode causar algum problema a nós, agora ou depois? Considerando o que há de ser feito, podemos afirmar que o caminho e a linha de suprimentos podem ser atacados em qualquer viagem, ida e volta. Considerando o fator da última missão, é nítido alguém estar por trás de grupos de pessoas que possuem armas, não se vestem pessoas e mantêm pessoas de refém à toa. Invadimos para salvar o Vejorge e a forasteira Ana, um local de invasores canibais. Não é difícil de aceitar o fato que estavam totalmente desorganizados, sem cérebros, como os demais que usam de drogas pré-guerra encontradas pelo mundo. Eles estavam servindo a algum propósito além de pilhar, matar e destruir o que encontram na frente. Afinal, eles estavam mantendo pessoas presas. Ótimo. Algum dos senhores aqui tem alguma opinião sobre como melhorar a nossa situação? Sobre a estrada e a linha de suprimentos, os soldados da guarnição terão que fazer o transporte e manter o caminho seguro com pontos de observação, mas é claro, antes disso, eles teriam que trabalhar nesses pontos. Mas antes disso, a tropa de expedição teriam que limpar os arredores antes de começarmos cada trabalho. Acho que valeria a pena considerar o uso daquela armadura de aço que o forasteiro Vejorge trouxe, a fim de se integrar a algum batalhão de eliminação de ameaças. Com certeza, aquilo poderia ir na frente com a força de centenas de cavalos destruindo tudo à frente sem receber um dano sequer. E, obviamente, se sofresse, minha corporação a consertaria. William, os suprimentos que você diz ter naquele abrigo pré-guerra, que tipo podemos esperar? Os soldados do general trouxeram até os meus algumas ferramentas e disseram ainda que há de todo tipo, desde roupas até materiais de construção. Ora, eu entendo, mas vamos falar diretamente. Se esse lugar é para ser um abrigo, eu quero saber dos suprimentos para cuidar da saúde das pessoas. Me diga, Tenente William, há ou não? Vejorge, com uma voz calma, levanta a mão e logo começa a dizer: Você está certo em perguntar, doutor. Felizmente, pelo que parece, a maior parte dos equipamentos estão intocados. E sim,
há quantidades de suprimentos médicos suficientes para décadas. Lá havia uma enfermaria completamente preparada para tratamento das pessoas. Eu mesmo já ajudei a forasteira Ana a ser tratada lá. Enquanto a energia funcionar, não apenas a enfermaria, mas todos os quartos de utilidade humana funcionarão. Com certeza as salas de academia poderiam ajudar, por exemplo. Todos olham para ele e o doutor responde: Parece ser até mentira. Como seu local está intocado se havia gente vivendo lá? É verdade, soa como mentira, não nego que tudo isso parece estar dando certo demais. Mas veja, é a verdade. A verdade é que graças a aquele lugar, independente do que vocês quiserem fazer, será possível. Vejorge, enquanto falava, tinha uma pequena certa dúvida se tudo isso não seria usado contra ele e Carlos, Bianca e Tom. Ele imaginava que talvez no final eles fossem descartados, mas teria que arriscar e continuar em frente naquele lugar a partir de agora. Uriel, interrompendo Vejorge e os demais que conversavam entre si ali, diz: Já dito, sempre que você recebe algo, você inevitavelmente tem que trocar por algo. Quando o batalhão de expedição sai, eles põem em risco a vida em troca de espólios, lugares ou informações. Quando os forasteiros são capturados, eles perdem a liberdade vivendo no perigo do externo, tendo que trabalhar todo dia até o fim da vida deles, assim recebendo segurança e oportunidade de viverem o próximo dia. Eu não me preocupo com a questão do forasteiro, pois com certeza ficou mais que claro para ele que ao momento trocou sua liberdade como homem livre e sem responsabilidades por segurança dele, da família ou amigos. De qualquer maneira, temos mais trabalho a ser considerado agora. Por décadas tivemos que considerar apenas como sobreviver sobre essas paredes. Amanhã. Não mais. Licença, Sr. Uriel. Com tudo isso dito, eu gostaria de estar ciente da forma que o senhor deseja organizar os soldados para manter o abrigo. Nós sabendo que ambas localizações são igualmente bem fortificadas, tanto o abrigo que suportou as bombas pré-guerra, quanto aqui, de imediato cheguei na seguinte organização. Dos 10 militares que cuidam da questão de reconhecimento pelas torres, nenhum irá. Dos 50 militares do batalhão de expedição por cavalaria, do mesmo jeito nenhum deles irá viver lá. Do departamento de tecnologia, um oficial, 2 sargentos, um cabo e 6 soldados para manutenção e exploração dos conhecimentos pré-guerra. Do departamento médico, um oficial, 5 soldados e 3 enfermeiras solteiras em sua mocidade. Busquem também 7 moças solteiras para cuidar da cozinha e da limpeza. Leve um dos 2 pregadores para manter a tradição da liturgia. Por último, leve 2 oficiais, 3 sargentos, 5 cabos e 20 soldados do batalhão da guarnição, 10 moços solteiros e 10 que possuem cônjuges. Todos que possuírem esposas ou estiverem no processo do matrimônio, ou reconhecido que o casal estão juntos e viverão desta forma em uma relação perante ao oficial de sua corporação, devem levar suas parceiras para morarem lá. Forças em números está em vigor, e para eles crescerem, o matrimônio e a criação de filhos é como qualquer outro dever. Os solteiros, deixe-os por si só, que a natureza agirá e constará que todos estão casados em seus documentos quando menos esperarem. Perfeito. Faremos a distinção e a preparação o mais rápido possível. Sobre os transportes dos soldados e eventualmente entre os 2 lugares, eu tenho algumas ideias, mas gostaria de saber o que o senhor tem em mente. O transporte dos militares e as suas famílias será rápido. Porém, não perdendo tempo, aproveitando as ferramentas do Departamento de Tecnologia, eu quero que eles preparem algum tipo de veículo parecido com aqueles que estão nos hangares. William, você tem certeza que nós não podemos consertar aqueles veículos? O general, com uma cara fechada e séria, diz num tom quase que sem ânimo: Não, senhor. Eu e os mais instruídos tentamos chegar a alguma avaliação, e com as coisas que temos, não tem o que se fazer. Está faltando peças de qualidade pré-guerra. E Uriel responde: Então que se faça algo para que os cavalos possam puxar. Nós entregaremos algo logo, senhor Uriel. Nós, na verdade, já estão. Vejorge pede licença e diz: Talvez eu possa ajudar. Eu já vi um veículo movido por cavalos. Eu não sou um especialista, mas a construção não é complicada.
Nós precisaremos de basicamente rodas. Uriel olha para o forasteiro e fala: O homem de 200 anos atrás, congelado e trazido ao presente. Talvez não há literalmente ninguém como você mais no mundo. Você visualizou tudo funcionar. Até mesmo pode ter considerado banal, não é mesmo? Porém, aqui eu quero que você diga tudo o que sabe sobre como as coisas funcionavam antes da Grande Guerra. Ele olha para os outros homens daquela mesa sentados e continua: Como uma primeira recompensa por ter contribuído para o sucesso do estágio inicial da nossa conquista, obtendo o abrigo, eu concedo a permissão para que você seja um soldado como os demais, devendo ajudar em todos os departamentos desta base. Quero que integrem eles sem distinção. Por enquanto, você irá ajudar o Tenente Canavese novamente. Vejorge acena com a cabeça e logo responde: Gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Canavese sobre algo. E o militar, esperando se Uriel falaria algo, e como não, ele diz: Diga, alguma ideia a agregar? Os soldados do Sr. General mencionaram um rádio neste lugar. Isso, pois é uma base militar pré-guerra. E então? A Vault também possui... Vejorge tem um lapso de memória e para de falar por um momento, e olhando fixamente para a mesa, ele volta a continuar a falar. O Jonas fez o Pip-Boy transmitir como se fosse uma rádio. Creio que seja muito importante fazer tanto a rádio da Vault quanto deste lugar voltar a funcionar. Assim, ambos os lugares poderiam estar cientes do que acontece. Pensando além, as estradas poderiam ser fortificadas, estou certo? Já vi na pré-guerra situações onde os militares colocavam bases temporárias ao longo de ruas chaves de acesso à cidade para fazer o controle. Se manter estacionário não é uma das táticas que contribuem com os nossos equipamentos. Porém, considerando a instalação de fortificações com um sistema rápido de comunicação, não. É uma questão de estágio futuro de qualquer forma. Na próxima expedição, nós iremos cobrir a parte das casas, checando aquele lugar onde o soldado forasteiro estava cativo. Aproveitando, quero ver o funcionamento da tal armadura potente. Então fica já decidido. Daqui 2 dias, os militares que forem escolhidos devem ser separados e levados até a frente do portão logo ao sol começar a iluminar o chão. Os líderes dos respectivos departamentos devem estar com eles. Aproveitando o trajeto, quero que use a tal da armadura e traga de volta. O restante deve continuar os trabalhos em andamento. Leve o soldado forasteiro para ser checado pelo Dr. Augusto e certifique que ele não possui uma doença. Eu não posso arriscar perder o passado. Ele então se levanta e os demais se levantam também. Vejorge chega próximo do doutor e o mesmo não diz. De repente, após ele olhar os demais, ele vira para Vejorge e diz: Vamos, garoto. Vejorge não entende, mas o segue. Os dois chegam naquele hospital feito pós-guerra, e uma moça vem ao encontro deles. Era Luciana Kishimiro, que não corria, mas frequentemente acelerava o passo como se fosse quase a correr. Ao ver Vejorge, ela se preocupa e pergunta: Meu Deus, Dr. Bosco, o que aconteceu agora? Vejo que você não tem nenhum paciente se está aqui, senhorita. Venha comigo na minha sala. Mas antes disso, chame o soldado Iruma. Com certeza. Ela continua no mesmo passo acelerado, enquanto Vejorge e o doutor continuavam a andar até em direção à sala do médico. Ele abre a porta e entra. Logo Vejorge também entra e olha em volta, onde havia uma cama, um banco alto e uma mesa. Por falta de gemidos de dor, creio que seu braço não esteja tão ruim. Sente-se ali. Você foi cortado, não é mesmo? Deixe eu averiguar. Tire a camisa e mostre o ferimento. Vejorge com o braço ainda totalmente dolorido, tendo sido um inferno para ter colocado aquela roupa agora a tira, e se senta na cama, virado para o doutor. O homem começa a mexer na gaveta e então retira alguns equipamentos. Equipamentos esses que Vejorge conhecia. Kit de sutura. Quando eu era criança, eu já vi um desses. Que bom, você já sabe o que esperar. É. Não se preocupe, não serei a pessoa que te atenderá. Eu faço isso desde os meus... Acho que já faz mais de 20 anos, isso é certeza, jovem. Mas será um soldado que está estudando para ser médico que irá te tratar. Já perdi as contas de quantas vezes eu costurei os forasteiros que vinham para trabalhar no campo. Você sabe, pessoa ferida ou passando mal não trabalha, e é o mínimo que eu poderia fazer de qualquer maneira, e os soldados têm que aprender também a tratar. Então nós obtemos o melhor das duas situações.
E o que o senhor pensa deles? Os forasteiros. Engraçado. Ele se aproxima do braço de Vejorge. Nós nos perguntamos a mesma coisa em reuniões, e todos concordamos no mesmo. Tão subitamente você pergunta e eu lhe respondo. São só pessoas de fora. Nada mais, não nos entendem. E nós nunca entendemos o que eles passam. Não nos importamos, se isso responde à sua pergunta. Porém, não faz sentido negligenciar aqueles que trabalham corretamente. De repente, na porta um homem e Luciana. Licença, doutor. Podemos começar? Pergunta o homem e ele continua. Você é o soldado forasteiro? Prazer, Hiruma Leonardo. Nós... Perdão, doutor. Nós, os soldados, não temos o costume de se apresentar para as pessoas que passam aqui. Mas você é como se fosse uma lenda, não é mesmo? Eu ouvi que você usou uma daquelas armaduras que aparecerem nos jornais. Qualidade americana. Além disso, a maleta do Éden, o Shi... Hiruma, comece logo. O moço levanta um pouco do canto da boca, olha em volta e diz. Vamos então. Por favor, não se mexa. E então o doutor diz. Averigue a situação. Luciana será a enfermeira. O moço pega todas aquelas ferramentas e se aproxima de Vejorge, permanecendo de pé enquanto olhava a ferida. Ele pega um frasco e despeja em um pequeno retalho de pano um líquido. O cheiro rapidamente entregou o que era álcool. Ao passar próximo da ferida, aquela sensação gélida rapidamente faz os pelos de Vejorge ficar arrepiados, e ao tocar na ferida de fato, ele se contorce. Não tinha o que ser feito. Ele apenas esperou. Ao verificar a ferida, abrindo-a vendo sua situação, Hiruma diz. A faca não estava nas melhores condições. A faca, de fato, cortou o braço, mas vendo a forma que seu braço está, ele fez muito mais força do que a faca estava afiada. Não é um corte limpo, foi uma mistura de contusão com corte. Você tem sorte e aparentemente força para aguentar isso. Uma lâmina afiada do cheio certo poderia ter te deixado sem o braço. Não que não possa te deixar sem o braço ainda. Infecções podem ser perigosas. O doutor-chefe ali sem pretensão diz. O forasteiro aparentemente encontrou suprimentos pré-guerra de medicina. E quanto o que o Sr. Uriel disse sobre os químicos? Suprimentos de saúde são uma coisa. Químicos que alteram sua mente são outra. Você mesmo já sabe que isso que acabou de colocar no pano é um tipo de químicos. Vejorge olha para o soldado e, abrindo a sua boca, diz. Na verdade, eu usei algo chamado Med-X. Fez meu braço parar de doer na hora e com isso foi possível aguentar gradativamente até agora. A maioria dos remédios pré-guerra não são entorpecentes. Independente, não se sabe a qualidade dos que se encontram. Pode até ser que no abrigo eles sejam verídicos, mas a regra do Sr. Uriel é proibir coisas que são usadas nos nossos corpos que possam causar danos à nossa saúde. Faz sentido. Lógico, saber que terá suprimentos de verdade depois de tanto tempo vai ser do caralho. Hiruma! Desculpa, Luciana, forasteiro e doutor. O soldado olha para Luciana e ela olha para ele. Vejorge, vendo que os dois se pareciam asiáticos, e diz. Eu vi o Sr. Kishimiro. Acho que este era o nome. Vocês são filhos dele? A moça entrega uma ferramenta que parecia uma tesoura e um anzol com uma linha preta para o soldado. E o mesmo diz para Vejorge. Espero que você não se importe, mas agora seu braço irá ser costurado. Ele olha para a moça, levanta a sobrancelha. Tente ficar parado. O soldado faz aquela ferramenta parecido com um anzol penetrar o braço de Vejorge, que cerrava os olhos, levava as bochechas para cima comprimindo os lábios e franzia a testa. O pior era aquela sensação da linha passando um pouco abaixo da pele, mas ele teria que resistir, e para tentar passar o tempo mais rápido, ele começa a conversar com os dois ali, despretensiosamente. Você faz muito isso? Nesse nível? Nunca. Os soldados geralmente só se machucam quando trabalham na construção, ou se cortam em construções antigas, como por exemplo dos expedicionários. E baleado. Você já viu acontecer? Luciana também faz uma leve cara de desconforto e volta a prestar atenção no que o soldado estava fazendo. Não. O problema do tiro é onde ele acerta.
Como pode parecer óbvio, um tiro na cabeça, né? Certeiro, fatal. Um tiro nos órgãos, semanas ou meses, com chance de nunca funcionar novamente do mesmo jeito. O corpo humano é muito frágil. Por isso se cuide lá fora. É isso mesmo. Eu, quando era criança, quando soube da fragilidade do corpo. Ele passa a ferramenta abaixo da pele de Vejorge, focado e continua. Não só humano, mas enfim. Quando vi um soldado sendo levado e com a mão na barriga, eu soube que eu tinha que, ou saber como evitar a fragilidade do corpo, ou como curá-lo. Bom, acabou que meu irmão teve a mesma ideia e a gente decidiu que ambos deveriam ir para uma área, e hoje eu estou aqui. Isso é legal. Muito mais inspirador que a maioria dos médicos da pré-guerra, que só queriam pelo dinheiro. Mas então, vocês não me contaram. Apesar que... Se somos irmãos... Ela olha para Hiruma. O soldado olha para ela e volta para passar as linhas, que já começam a fechar um quarto do ferimento enquanto sorri. Não. Meu sobrenome é Hiruma e o dela Kishimiro. Ah, sim, perdão pela comparação. Não, tudo bem. É essa a ideia mesmo. Você acabou de chegar, eu não sei o que você vai fazer. Mas aqui, por questão de semelhança. Por exemplo, meu pai e o pai da Luciana. Aliás, eu espero que você não se importe de eu fazer sua pele de roupa furada e ter que ouvir a mim. Não é por não querer ouvir a sua história, mas por favor, termine isso logo. Certo. Então, os dois são amigos desde sempre e decidiram trabalhar juntos e criar casas um perto do outro. Claro que tem mais outras pessoas que se parecem comigo e com a Luciana que estão lá também. E é a mesma coisa com os demais. O Dr. Bosco ali, seu filho, o General Schmidt, alguns outros. Mas vocês... são namorados ou algo do tipo? Noivos. Aliás, eu não sei o que você vai fazer. A minha amiga... Ah, sim, a forasteira e o forasteiro. Bom, sério. E vocês dois ainda já se conhecem, certo? Que legal. Vejorge olha para o soldado ali parado e só começa a balançar a cabeça. Que sorte, os dois são da pré-guerra e... De repente, o doutor ali brada. Você deveria ser um escrivão de tanto falar, soldado. As pessoas devem entender que não há nada a se preocupar quando estão aqui. A sua sorte é eu não pegar você tagarelando em um tratamento real. Hiruma olha para Luciana e os dois sorriem entre si. Após mais alguns angustiantes minutos, o soldado termina e corta a linha. Pronto. Não esqueça de... Bom, tem essa coisa chamada álcool, mas... Eu já pedi ao doutor e entreguei para a Ana, eu não lhe falei, Hiruma? Ah, sim. Então você já deve ter passado no machucado. Mas eu devo avisar que se você por algum motivo for encontrado nos efeitos desse produto medicinal, você vai ficar preso. Caramba, esse é um jeito de se combater os ébrios, eu acho. Ébrios e outros desordenados não servem para nada, apenas para o prazer próprio. Quando eles decidem jogar fora a consciência por um momento, nós certificamos de mostrar que estamos cientes todo o tempo. O soldado se levanta e a moça pega as ferramentas e começa a limpar com o álcool, e o doutor vem até Vejorge avaliar o trabalho do soldado. Os pontos estão bem feitos. Parabéns. Agora pare de conversar tanto e foque mais. Sim, senhor. Ele olha para Luciana e ela levanta a sobrancelha esquerda e baixa em uma questão de milissegundos. Dispensado. Anotarei bem o seu desempenho e não se preocupe com a questão da falação. Isso não é necessariamente ruim, mas evite, pode te atrapalhar. Sim, senhor. O soldado sai e Luciana o acompanha. Antes de sair, ela diz: Com licença. E depois sai. Vejorge se põe em pé e o doutor logo chama a sua atenção. Aqui, forasteiro. Ou melhor, soldado Vejorge. Os soldados que cuidam do perímetro ao redor da base são bastante inteligentes, na verdade, todos são no geral, de qualquer forma. Eles sempre trazem, quando fazem a verificação, algumas plantas e nós percebemos que elas são boas para o corpo e não trazem nenhum tipo de mal. Pegue este frasco e passe na sua pele depois de limpar com álcool. Muito obrigado, doutor. Irei usar regularmente para me curar. Se o soldado não tiver mais nada a tratar,
melhor que encontre o Tenente Canavese imediatamente. Os próximos dias vão ser... Bom, espero que o hospital não fique cheio. Logo em seguida, o doutor começa a mexer em algumas anotações e em seguida senta. Vejorge sai pela porta. O dia ventava muito e as nuvens não paravam de se aglomerar no céu. Cada minuto as nuvens se tornavam mais escuras e esse mesmo clima era o que Vejorge e os demais haviam enfrentado durante a ida até a base, e até mesmo antes. A brisa gelada trouxe a ele uma sensação estranha. Memórias do caminho primeiro e em seguida episódios anteriores. E o principal, a morte de Otávio. Não, eu não posso pensar nisso novamente. Lutou Vejorge contra a própria mente. Se eu não tivesse brincado nessa viagem, e ele era um guri tão novo e tratou a gente como se fosse família, eles estavam tão desesperados quanto nós. E olha o final. E ao olhar para cima, Vejorge vê o sol atravessando algumas nuvens em um formato de feixe. Ele prossegue então prestando atenção nisso, não querendo voltar ao passado. Vejorge chega em frente àquela oficina, o qual o Sr. Canavese era o responsável. E depois de alguns segundos a porta abre, sem ele ter que fazer nada. Um soldado olha para ele e diz: Entre forasteiro, você está gastando os nossos tempos, ficando ocioso. E ele entra. O soldado mostra o caminho até Canavese, e o tenente, quando o vê, diz: E como está a sua saúde de verdade, soldado? O que o Dr. Bosco encontrou? Está tudo bem. Parece que a arma do desgraçado não era tão boa assim. Ele me entregou esse frasco. Eu só posso torcer por você e dizer para não esquecer de usar essas coisas. Tenho certeza que isso no frasco são as plantas que são colhidas. Passe-as e limpe com álcool e você vai ficar melhor. Bom, não posso dizer que você vai descansar indo para casa no momento. Nós precisamos de uma ajuda e referência pré-guerra vai ser uma tremenda de uma ajuda, soldado. Nós temos os veículos pré-guerra. Isso é uma vantagem muito grande, porém, não temos e sabemos como reparar. De qualquer forma, os cavalos não são um segredo para nós. Eles não dependem de nada além de alimentação e água. O general Schmidt consegue saber o que há de errado com um só de olhar. Então faremos um veículo que é puxado pelos cavalos. Então vocês querem fazer uma carroça? É a melhor coisa, já que vocês têm todos os cavalos. Exato. Analisando os veículos da pré-guerra, nós já estávamos fazendo algo. Sua ajuda é relevante no âmbito dos detalhes. Devo dizer que eu não sou um engenheiro automotivo, senhor. Digo, é uma carroça. Mas eu não conseguirei dizer o que fazer além de colocar 4 rodas em um eixo e fazer os cavalos puxarem como eu tinha dito naquela reunião. Deixe de ser preguiçoso. Vamos, eu preciso que você olhe melhor antes de começar a falar. Os dois caminham até mais adiante naquele lugar e entram numa sala maior. Era como se fosse um armazém, e ali havia já 4 rodas já em um estado bem enferrujadas, mas sem nenhum defeito estrutural. Dê uma olhada, parece estar funcional. Disse a Vejorge enquanto o mesmo olhava a parte inferior da carroça. Como eu disse, eu não sei muito bem desta área, mas eu imagino bem esses pontos. Vejorge começa então a explicar que seria melhor eles desenvolverem um sistema de direção para a carroça que, naquela forma com 4 rodas retiradas de um veículo antigo pré-guerra, a carroça não iria virar para nenhuma direção. Além disso, ele começa a comentar sobre colocar algo que faça uma suspensão, para que o veículo pudesse passar pelos terrenos muito irregulares de relampejos. Pois bem, vou pedir aos meus soldados começarem a fazer isso imediatamente. Com certeza vai ter alguma coisa para ser retirado a mais dos veículos da pré-guerra. E a ideia do senhor ou do senhor Uriel com certeza é fazer depois mais dessas carroças, eu imagino. Com certeza, afinal imagine no futuro quando as plantações estiverem dando frutos. O transporte é vital, tanto de suprimentos, mas pensando mais adiante, com o crescimento da quantidade de veículos e da reprodução dos cavalos, as famílias poderão usar as carroças pela base, ou até mesmo pelos lugares que colocarmos segurança. Um caminho direto, em paz e tranquilidade, daqui até o abrigo pré-guerra. Muito bem, então vamos fazer essa carroça funcionar. O tenente chama os seus soldados e rapidamente fala para eles pegarem certas partes removidas dos veículos antigos da pré-guerra que Vejorge falava que poderia ajudar na construção. Após algumas horas, Vejorge já havia contado tudo o que poderia ajudar.
Os soldados colocaram molas entre as rodas dos dois eixos, e no eixo vertical que estava o eixo das rodas da frente, fixaram um rolamento. Assim, quando o cavalo puxasse um lado para virar, o outro acompanharia recuando. Era um mecanismo tão simples, mas que marcou e viria a marcar novamente a vida de muitas vidas. E então, a parte inferior do veículo, que era constituído puramente de madeira com elementos de aço retirado de outros lugares, fica pronto para uso. Pronto para uso, mas longe de ser de uma boa qualidade. Vejorge olha para a parte superior que acomodaria as pessoas e as cargas e pergunta: É um alívio, eu acho, para as pessoas desse lugar ter pessoas tão sabidas e ágeis. A parte onde ficarão os soldados e a carga já está esquematizada. Essa foi a parte mais fácil, veja. Nós sempre tivemos muito tempo para fazermos observações. A parte superior não é nada mais que a observação de um veículo pré-guerra extenso. Após fazer a estrutura de madeira, foi só prender na parte inferior. E se você acha que somos ágeis, você não viu o que cada soldado faz com as coisas que trazem de fora para cá. De qualquer maneira, nós vamos focar inteiramente agora na carroça até o anoitecer. Ana estava com Bianca na sala, novamente continuando lendo para ela, e já estava quase noite, quando de repente a porta da sala se abre. Vê Jorge e Carlos juntos, ambos com uma aparência visível de cansaço. E como foi o dia de hoje e o que foi dito a vocês? Perguntou Ana, enquanto vê Jorge se jogava ao sofá. Que caras são essas? Vocês estão bem? Carlos senta no chão, escorado na parede, e começa a esticar as pernas. Logo depois de uma suspirada, ele diz: Não aguento ficar de pé mais. Fizeram muito esforço físico hoje? Mulher do céu, pareci que me deram uma camaçada de pau, desde manhã escutando. Corre mais rápido. Não tem como. Eu não aguento. Então fizeram vocês treinarem com os outros soldados? Eu sim. O guri aí falou que teve que ficar trabalhando, mas sei não. Acho que ele ficou sentado. Vê Jorge gargalha e tosse logo em seguida. Capaz, hahaha. Não me faz rir não, Carlos. Meu braço tá doendo. Eu fiquei serrando até aquela hora que disseram para te procurar. Homem, falaram pra mim. Só pra ver como você tá e me fizeram correr em volta da base toda. Gurizão ficou dentro de uma casinha só conversando. Claro, Carlos. Meu braço do jeito que está é uma maravilha para fazer qualquer coisa. Desculpa. Acho que cada um tem suas dificuldades. Enfim, vocês estão com fome? Carlos fala quase que instantaneamente. Claro, poderia até comer os meus dedos se não prestasse atenção. Então vão comer. Está no fogão. Carlos se levanta rapidamente do chão indo em direção à panela e numa agilidade retira 2 potes para comerem. Ana havia feito novamente uma sopa utilizando os vegetais. Não era a comida que tinha o melhor gosto do mundo, mas os deixavam quentes, hidratados e com a barriga cheia. Tudo o que se precisa num lugar com frio rigoroso. Vê Jorge se senta à mesa enquanto Carlos ao sofá. Ana se senta próximo e começa a conversar. E então, alguma novidade boa? Depende. Você me fala se elas são boas ou não. Como assim? Fui reconhecido pelo próprio Sr. Uriel, e o Carlos também, como soldados desse lugar, e isso já era esperado, eu acho. Enfim, outra coisa é que daqui, um dia, os soldados irão marchar até a Vault e tomarem para si de uma vez por todas. Uau! Divisão de território. Parece que eles são mais competentes do que qualquer um pode imaginar. Eles estarão aproveitando os conhecimentos obtidos e fazendo muitos avanços, Ana. Eu vi peças de várias coisas montadas em outras. Fora que o que irá levar as famílias dos soldados e dos oficiais é uma carroça criada totalmente do zero por eles, com peças que eles conseguiram tirar de jeeps antigos e de outros veículos. Até as famílias? Mas por quê? Para darem continuidade no crescimento da população, creio que seja mais simples assim. Então não amanhã. Mas depois de amanhã de manhãzinha, alguns soldados estarão deixando esse lugar. Pois é, principalmente os da guarnição, e eles querem pavimentar um jeito de fazer o caminho de cá a lá seguro. Tom, que estava deitado, não podendo resistir, se junta à conversa falando. Isso é incrível. Se eles conseguirem, eles poderão manter uma rota de troca de suprimentos. Querendo ou não a parte econômica, eu não sei o que eles querem. É muito importante essa troca de suprimentos.
E há muitos suprimentos lá, aquele armazém. O tanto de gente que tem com certeza demoraria anos e anos para acabar com aquilo. Mas você foi escolhido para ir também, Vejorge? Pergunta ela com até mesmo um certo receio de ouvir a resposta. Não, aparentemente não, pelo menos. Só aguardando os próximos dias até que algo aconteça. Por enquanto tá tudo bem. E a comida? Está boa? Vejorge leva mais uma colherada à boca. Uma das diversas que deu desde que sentou à mesa enquanto falava e ouvia e disse: Muito. Ficou tribom. Mas Ana, eu bem me lembro de você dizendo que queria conversar. Sou todos ouvidos. Ela olha para ele, sorri e diz: Mais de noite. Ele franze a testa por uma fração de 1 segundo e depois fala: Certo. Mas você está bem, né? E ela acena com a cabeça e diz: Não se preocupe, não é nada assim. E ele continua comendo. Havia-se passado quase 3 horas e era 8 da noite. Carlos já tinha dormido no sofá onde comeu. Tom estava dormindo também, descansando sua perna, restando apenas Vejorge, Ana e Bianca acordados. Bianca estava lendo com Ana mais um livro, mesmo que elas não tivessem terminado o anterior. Daniele quis emprestar quantos livros Bianca quisesse, e esse era sobre um garoto que morava em um planeta com sua rosa. A mesma explicou a Vejorge quando perguntou. Bianca já estava ficando com sono de tanto ler e reler para tentar entender o que o livro queria dizer com as palavras e tentando entender como se lia cada palavra. De repente, ela, com os olhos pesados, solta um bocejo e começa a perder o apoio da cadeira, se inclinando para frente de forma cambaleante. Ana pega ela no colo, a fazendo acordar brevemente e perguntar: O que foi, tia? E ela responde à pequena: Já está na hora de dormir. E leva ela até o quarto onde Tom estava dormindo. Ela retorna para a sala, vê Carlos dormindo no sofá e olha para Vejorge sentado à mesa logo em seguida, disse ela sorrindo. Vamos ver a lua rapidinho? Certo, vamos lá fora. E ele se levanta da cadeira enquanto ela pegava a lamparina. Eles caminham vagarosamente até a porta e saem, ficando não muito mais que 10 passos da entrada e eles, enxergando a lua que estava miúda no céu em sua forma crescente, ficam admirando-a. A lua está linda, diz Vejorge, virando para ela e continua. Afinal, o que você queria conversar ontem? Ela olha para ele, gargalha e fala. Ontem? Não lembro. Ha 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 ha. E depois sorri. Ele olha com uma cara de confuso e sorri de volta falando. Tá bom então. E solta uma pequena gargalhada, e logo ela volta a falar com ele. Mas de qualquer forma, eu acho que eu devo falar uma verdade. Você e eu tivemos um começo engraçado, mais trágico que engraçado. Pois é, você tinha tomado um tiro na perna. Aquele dia foi bizarro. Tudo aconteceu tão rápido e sem motivo, eu só fui adiante na loucura sem questionar, de novo e de novo. Para ter me ajudado, você deveria estar muito louco também. Bem capaz. Hahaha. Mas muito obrigado. Por tudo. Por ter me salvado e bom, por ter se importado durante esses anos. Passei esses 3 anos pensando se por um acaso de sorte como nós tivemos, eu fosse te encontrar novamente e a gente se encontrou. Ela olha muito focada nos olhos dele enquanto sorri. Ele solta um sorriso e diz: Talvez eu estava louco naquele dia. Talvez eu estive louco todo esse tempo. Eu acho que eu só queria ter alguma coisa para continuar. E você foi a primeira pessoa que eu tive o prazer de conhecer desde que tudo isso aconteceu. Mesmo depois de perder tudo, ter você do meu lado é reconfortante. 200 anos desde... E ela dá um abraço nele. Ele fica sem reação pelo ato inesperado e apenas segura ela. Não sobrou mais nada. Minha família toda está morta. Quase todo o mundo está morto. Minha antiga casa onde eu cresci sequer tem pistas de uma vez esteve lá. 200 anos. E você é a única coisa que realmente pode entender o que era a vida antes. Só eu e você de sobreviventes. Vejorge se distancia um pouco, tirando seu queixo apoiado nos ombros de Ana.
E ainda assegurando diz: E é por isso que nós dois temos que ficarmos juntos. Ela olha bem nos olhos dele e diz: Ficarmos juntos igual foi por aquele tempo na Vault? Ele desvia o olhar para baixo. Depois vai subindo vagarosamente até focar nos olhos dela, e seguida diz num tom preocupado em ouvir a resposta dela: Quase. Eu não quero te perder pela segunda vez, principalmente agora. Ela, focada, sem tremulação na fala, diz: Vê, Jorge, mesmo nesse mundo devastado, você quer ser o meu parceiro para sempre? Continua no próximo episódio. This is romance. There's a sky to invite us, and a moon to excite us. Yet you turn from my kiss. This is romance. It's a moment of splendor. Yet you fail to surrender to a night such as this. The dreamy magic of your eyes enchanted my heart. But will the magic of your love be granted my heart?